Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero convidar você para uma leitura na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo número 6, e os versículos 1 até o versículo número 8, que lemos assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito a vida eterna. Meus amados, nesta noite nós vamos meditar um pouquinho neste conselho que o apóstolo Paulo dá aos irmãos ali da região da Galácia, porque quando Paulo está aconselhando eles aqui, ele está falando sobre como tratar um irmão que porventura for surpreendido em alguma ofensa. E nós percebemos que quando Paulo dá as orientações, nós percebemos o quê? A necessidade do fruto do Espírito na vida daquele que deve fazer esse trabalho. Que no caso, toda a igreja deve se ajudar mutuamente. Então vamos observar do versículo 1 até o verso número 8, nós vamos encontrar aqui, nesses 8 versículos, a clareza que mostra a necessidade do fruto do Espírito. Observe, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Observe que o irmão, que no caso se falhasse, ele deveria ser orientado por crentes espirituais. Vós que sois espirituais. Quer dizer, o fruto do Espírito é que traz espiritualidade na nossa vida. Então, como nós podemos orientar alguém que falhou na vida cristã sem o fruto do Espírito? Não há espiritualidade sem o fruto do Espírito. Espiritualidade é o mesmo que maturidade espiritual. Então aqui nós percebemos a necessidade do fruto do Espírito. Ele diz, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Observe, espírito de mansidão. Mansidão é fruto do Espírito. Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então era aquele cuidado no trato com o irmão que havia falhado,
e ao mesmo tempo um autocontrole para não ser tentado, dependendo do caso. Então aqui se exige claramente o fruto do Espírito. No verso número 2, ele diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ora, esse levai as cargas uns dos outros, ele ainda está no mesmo assunto. É a necessidade de nos ajudarmos mutuamente diante daquilo que for pesado demais para cada um de nós. Então deve haver essa ajuda mútua. Por quê? Porque dessa forma é que nós iremos cumprir a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? É a lei do amor. Então é justamente a prática do amor. Ora, o amor não é o fruto do Espírito? Então precisamos do fruto do Espírito para, com amor, cuidar daquele irmão que porventura tenha falhado. É preciso amor para levar as cargas uns dos outros. No verso 3, Paulo continua e diz assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quer dizer, se alguém porventura pensasse ser melhor do que o irmão que havia falhado, ele estava sendo presunçoso. Presunçoso vem de presunção. Presunção é da onde vem a palavra presumir. Presumir significa pensar. Então a pessoa pensa ser melhor, mais espiritual, mais santo do que o outro. E quando ele pensa assim, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então observe que sem o fruto do Espírito é praticamente impossível entender, compreender a necessidade do irmão. Ele diz assim: mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Quer dizer, uma pessoa que tem o fruto do Espírito, ele vai cuidar do irmão, vai ser longânimo, vai ser temperante, né? Vai procurar ajudar o irmão que porventura tenha fracassado aqui ou ali. Ele não vai querer se aproveitar da situação e surgir como super espiritual, né? Surgir como aquele que realmente é um modelo de vida. Ele não vai ter essa arrogância, né? Por quê? Porque é um engano pensar ser alguma coisa quando nós também somos dependentes uns dos outros. Então ele diz: mas prove cada um a sua própria glória, e terá a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Quer dizer, cada um deve se preocupar com a sua própria vida espiritual, cuidar da sua comunhão com Deus. Aí ele vai poder, né, se gloriar, né, no sentido de ficar satisfeito consigo mesmo, sem precisar usar a vida do outro, né? Quando a queda do irmão, eu uso a queda do irmão para exaltar a mim mesmo, isso é pecado, é grave, né? Então é isso que Paulo está dizendo aqui, que nós devemos ter um cuidado pessoal conosco mesmo diante de Deus e não vamos precisar se gloriar através da vida do irmão. O irmão caiu, mas eu não, porque eu sou mais santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Entendeu? A ideia é esse respeito mútuo. Só o fruto do Espírito produz isto. Porque cada qual levará a sua própria carga. Parece até uma contradição com o verso número 2, onde diz: levai as cargas uns dos outros. E aqui diz: cada qual levará a sua própria carga. É que a palavra carga, lá no verso 2,
A ideia é os problemas, as dificuldades pessoais de cada um, nas quais nós devemos ajudá-los. E aqui do verso 5 fala da própria responsabilidade diante de Deus. Aí eu tenho que fazer a minha parte. Aí esse fardo dá para carregar, porque é minha parte, minha responsabilidade. Agora, o que passa disso, eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Isso só é possível tendo fruto do Espírito. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aqui é o reconhecimento da ajuda de Deus que vem por aquele que está instruindo o crente. É claro, a ideia aqui é, numa necessidade, ajudá-lo, né? E o que é instruído na palavra, aquele que recebe o ensinamento, ele deve repartir, dentro das suas limitações, de todo aquilo que ele tem com aquele que o instrui. Entendeu? É um cuidado de Deus com aquele que ele chamou para ser o despenseiro da casa de Deus. Despenseiro é que cuida da despensa, onde fica o alimento. A Bíblia diz, digno é o operário do seu trabalho. Então, se alguém realmente é sincero, faz a obra de Deus, há sinais da sua chamada com Deus, ele merece ser ajudado dentro das suas necessidades. Mas para ajudar, é preciso o fruto do Espírito. Por quê? Porque precisa de temperança, longanimidade, precisa ser espiritual. Para não falar, o irmão não faz nada, o irmão só quer saber disso, só quer saber daquilo, e não é. Às vezes o irmão depende mesmo, e o plano de Deus é que a igreja ajude mesmo, e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. No verso 7 e 8, nós encontramos de uma maneira clara, Paulo diz, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, aquele que investir na carne, ser um praticante das obras da carne, não valorizar a mansidão, a temperança, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, não valorizar essas virtudes que nos torna espirituais, genuínos, então ele vai receber a sua colheita. Quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então é, antes de tudo, uma semeadura, né? Então, nós estamos semeando atitudes, estamos semeando palavras, e se forem coisas carnais, se eu valorizar a carne, se eu me submeter à carne, se eu me apresentar para servir a carne, um dia vai ter a fim, tudo isso. E este fim, eu estarei recebendo o quê? A corrupção. E corrupção aqui é a perdição eterna. Entendeu? Mas, se eu semear no Espírito, do Espírito, eu vou ceifar a vida eterna. É o construtor. Quem obedece faz a casa na rocha. Quem é negligente faz a casa na areia. E quando chegar o vento, a tempestade do juízo, aquele que semeou na areia, ele vai ver que realmente a fragilidade era muito grande. E o que semeou na rocha, ele vai ver que ele fez a melhor opção da sua vida. Então, meus amados, fiquemos com essa palavra. Deus te abençoe. Eu peço mais uma vez perdão
porque infelizmente hoje houve um travamento do celular, depois até ligar de novo, a internet muito fraca, eu achei por bem fazer esse resumo e transmitir a você. Amém? Amanhã nós estaremos à noite, se Deus quiser, dessa vez com um assunto mais na dispensação. Não será um estudo bíblico, mas uma mensagem da palavra do Senhor. Eu espero mais uma vez contar com a tua atenção. E amanhã pela manhã nós estaremos postando a aula da escola dominical. Eu ainda não estou fazendo ao vivo, devido justamente a essa inconstância da internet. Então eu corro o risco de cair, de dificultar. Então eu penso muito na edificação. Uma live que vive parando, travando, problema no som, acaba não edificando. Me entenda, me perdoe, Deus te abençoe. Amém? Então que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida. Deus te abençoe e na terça-feira que vem nós continuamos, Se você quiser se manifestar dizendo continue falando sobre o fruto do Espírito, nós estaremos falando sobre o fruto do Espírito 4. Hoje foi o 3. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.